Irmãos, o texto que nós vamos ler, ele se encontra no livro de Mateus, ele também se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 14, ele também se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 22. Mas vamos estar lendo esse texto no livro de Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo de número 36. E diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aleluia. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se por uma segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, que faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar por uma terceira vez, e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, fala aos nossos corações através da tua palavra, Deus. Renova as nossas vidas, ó Deus. Transforma as nossas vidas através da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Amém. A oração de Jesus foi: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aleluia. Glória a Deus. Para muitos, a pergunta mais importante do Novo Testamento. Para muitos, a pergunta mais importante do cristianismo. Para muitos, a pergunta mais importante que já foi feita na história, porque naquele momento Jesus está perguntando ao Pai se a missão que ele veio realizar poderia ficar para depois, para outro dia, para outro momento. Aleluia, glória a Deus. Mas diante daquela oração, Jesus também ele coloca nas mãos do Pai que a vontade dele seja feita. Aleluia, boa palavra do Senhor. Vamos voltar à cena em que Jesus, o contexto em que Jesus faz essa oração. Jesus havia acabado de sair do cenáculo, Jesus havia acabado de sair do momento em que ele participou, junto com seus discípulos, da ceia do Senhor. Momento único na história, momento em que Jesus encerra um ciclo na sua vida pessoal, quando Jesus ele vai deixar naquele momento de ser o grande professor. Na verdade, quando Jesus está na mesa da ceia pela última vez com seus discípulos, Jesus ele dá uma última lição. Jesus ele deixa um último ensinamento para os seus discípulos. E Jesus ali está encerrando o seu ciclo pessoal de ser o grande mestre, o grande professor. E Jesus vai sair ali para ser o Cristo, aquele que vai entregar a sua vida para tudo. Amém. Jesus também vai encerrar um ciclo, podemos dizer, religioso, porque Jesus, a partir daquele momento, vai dizer que a Páscoa judaica, nos modelos em que era seguido, se encerra ali, naquele momento. A Páscoa judaica vai deixar de ter o sentido que teve, para agora
Jesus dizer: começamos uma nova aliança. Amém. Desde o momento em diante, uma nova aliança se começa. A mesa está posta diante de Jesus e dos seus discípulos. O cordeiro assado, o pão sem fermento, as ervas amargas, e o significado de tudo aquilo ali era muito forte para aquele povo. Amém. Só que Jesus agora ele vai erguer o pão, Glória a Deus, aleluia. vai abençoar o pão e vai dizer não só para os seus discípulos, mas para toda a igreja: Aleluia. este é o meu povo. Glória a Aleluia. Jesus. Oh, glória. Que vocês comem, que vocês morem, que vocês mastigam. Aleluia. E Jesus vai pegar um cálice, que hoje para nós, para a igreja, é representado pelo suco de uva, mas que Jesus vai dizer que simboliza o seu sangue. E Jesus vai dizer: este cálice simboliza o meu sangue que irá verter no cruz do Calvário, Amém. Glória a Deus. para perdão de todos os pecados. Quando Deus olhar para as nossas vidas, disse Jesus, enxergar o sangue dele sobre as nossas vidas, Aleluia. significa que todos os nossos pecados, todos os nossos erros estão perdoados em Cristo Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Ou seja, Aleluia. ali naquele momento, naquele exato momento, Aleluia. Jesus Cristo está dizendo: hoje é um novo momento para você. Hoje é uma nova etapa, hoje é uma nova aliança. Aliança esta no meu sangue. Glória a Jesus. Depois daquele momento da mesa, do partilhar do pão, da comunhão, da última lição de Jesus, do último ensinamento do grande mestre, Jesus sai dali e vai para o Monte das Oliveiras, acompanhado dos seus 11 discípulos. Judas não está mais com eles. Judas já havia saído da mesa. Aleluia. Judas já havia ido vender Jesus por moedas de prata. Jesus só está com 11 agora. Em um determinado momento, Jesus olha para os 11 e ele chama os 3 mais íntimos. Fiquem vocês aqui, eu quero ter um particular com esses 3 que são mais íntimos. E a Bíblia fala que quando Jesus se afasta com os 3, os irmãos sabem quem são os 3, né? Pedro, Tiago e João, Paquinho. Pessoa de criança conhece. Demos risada e fizemos brincadeira. Mas a Bíblia fala que Jesus chama os 3. E aí Jesus ele vai abrir o coração para aqueles 3 homens. Aleluia. Amém. Seus discípulos mais próximos. Seus amigos. E entre as palavras que Jesus vai falar com aqueles 3 discípulos, Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: estou profundamente triste. Estou muito triste. Hebreus capítulo de número 5, versículo de número 7 vai nos dizer que Jesus orava e suplicava em alta voz, com lágrimas, para aquele que o podia salvar da morte. Mas a resposta para Jesus foi não. Jesus tinha que encarar a missão Glória a Deus. para a qual ele veio. Aleluia. Livra-me, Senhor, porém seja feita a tua vontade. Faça de mim este cálice, Senhor, porém seja feita a tua vontade. Irmãos, precisamos orar, precisamos clamar a Deus, pedindo a Deus que Ele faça a vontade dEle. Aleluia. Glória a Jesus. A pergunta que soa aos nossos corações nessa noite é: qual é a vontade de Deus na minha vida? Aleluia. Se você já sabe qual é a vontade de Deus na sua vida, Aleluia. então o que vai soar nas nossas mentes é outra pergunta: eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou fazendo aquilo para o qual Deus
me chamou. Aleluia, Jesus. Passa de mim este cálice, disse Jesus. O que é este cálice? Que cálice é esse que nós tanto falamos? Muitos acham que o cálice é todo o sofrimento que Jesus passou. Já vi pessoas falando sobre isso, ensinando dessa forma, e eu respeito. Ser abandonado por seus discípulos, ser cuspido no sinédrio pelos romanos, ser espancado de forma brutal também pelos romanos, a vergonha de carregar a cruz, a vergonha de estar despido, semi-nu, mostrando a sua vergonha, as pessoas xingando, exaltadas, gritando crucificam, a dor severa da cruz, a sede, a falta de ar, as câimbras que ele sentia, toda a tortura que aquela cruz trazia para a pessoa, e Jesus santo, inocente, passando por tudo isso por você. Mas o cálice, meus queridos e amados irmãos, já não é esse. Esse não é o cálice que Jesus teve. Jesus, ele tinha toda a consciência, Glória a Deus, aleluia, de que o Pai, naquele momento da cruz, não estaria com ele. Jesus sabia, Jesus tinha o conhecimento de que ele era bendito eternamente, mas que naquele momento da cruz, ele se fez maldito por nós. O Deus Santo, pregado numa cruz, levando todo o nosso pecado sobre a sua vida. E Deus não estava com ele. Pela primeira vez em sua vida, pela primeira vez em sua existência, Jesus está sozinho, sem a presença de Deus. Por quê? Porque Deus não habita onde está o pecado. aleluia, glória a Deus. Deus é santo. Boa palavra do Senhor. Deus é santo, 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 santo. Amém. Glória a Jesus. E os hebreus, eles vão dizer que Deus, ele é santíssimo. E ele não habita onde está o pecado. Ele não habita onde está o erro. Porque ele é santo. Aleluia. E Jesus, naquele momento que ele está na cruz, ele está levando os nossos pecados sobre os seus ombros, e ele está sozinho. Deus não está com ele. Na cruz, o nosso Pai lançaria sobre Jesus todos os pecados do mundo. E esse era o maior sofrimento de Jesus. Isaías capítulo número 53 vai dizer que ali não havia beleza nenhuma nele. Toda a nossa corrupção estava sobre ele. Toda a nossa sujeira estava sobre ele. Todos os nossos erros estavam sobre ele. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. E diz Isaías 53:10: contudo foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Em alguma versão vai dizer assim, que o Pai se agradou em moê-lo. Deus se agradou em moê-lo. Era a vontade de Deus que Jesus passasse pelo que ele passou, meus irmãos, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, para que nós pudéssemos voltar a ter livre acesso a Deus. Sem o sacrifício de Jesus, nós jamais entraríamos na presença de Deus. Jesus suportou a ira de Deus, que deveria cair sobre nós. Ali na cruz, Deus cumpriu a sua justiça em Jesus. Muitas pessoas dizem que Deus não é justo, que Deus é misericordioso, que nós vivemos hoje debaixo da graça. Irmãos, Deus é justo. Só que a justiça dele não cai sobre as nossas vidas.
Porque se Deus fosse justo para comigo, eu não estaria aqui neste momento. Se Deus fosse justo para com cada um dos senhores e das senhoras que me ouvem aqui nesta noite, certamente nenhum de nós seríamos dignos de entrarmos na presença do Senhor. Mas a justiça de Deus está em Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo se fez justiça por nós. Ali na cruz, a justiça de Deus se cumpriu em Jesus Cristo. Chamamos isso de morte vicária ou morte substitutiva. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele substituiu um sacrifício que deveria ser meu. Por isso que eu não me apresento diante de Deus pelos meus méritos. Por isso que eu não me apresento diante de Deus pelo que eu faço ou pelo que eu fiz. Por isso que eu me apresento diante de Jesus, diante de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus sofreu pelo nosso pecado. E esse foi o cálice que ele bebeu. A dor física, a dor moral e a dor espiritual foi por você. Por isso, nessa noite, meu irmão, você que está afastado da presença de Deus, você que está perdido nas coisas erradas que você está fazendo, aleluias, Deus nos agrada nisso. Volte para a presença do Senhor. Volte para os braços do Pai. No dia de Stefani, o primeiro momento de oração, a palavra do Senhor vai dizer no livro de Lucas, o mesmo texto que nós lemos. Lucas vai nos trazer outros detalhes. E Lucas vai dizer que um anjo veio para consolar Jesus. No segundo momento de oração, a Bíblia vai dizer que Jesus estava orando de uma forma tão intensa, de uma forma tão poderosa. Ele já estava sentindo a dor pela qual ele iria passar, que a Bíblia nos fala que ele já estava suando gotas de sangue. Tamanha sua aflição. Mas quando Jesus Cristo ele se levanta daquele momento de oração, toda angústia havia passado. Amém. Glória a Deus. Boa palavra do Senhor. Não existia mais dúvida. Não existia mais sofrimento. Não existia mais talvez. No coração e na mente de Jesus, só tem a certeza do que ele iria fazer. Jesus está completamente, irmãos, rendido ao plano de salvação de Deus. A grande pergunta que soa nos nossos corações também nesta noite é: nós estamos rendidos ao plano de salvação de Deus? Aonde está o nosso coração, irmãos? Estamos rendidos ao nosso Deus? Estamos rendidos ao propósito pelo qual Ele nos chamou? Jesus não tem mais dúvida. No coração de Jesus é só certeza do que Ele iria fazer, do que estava proposto para Ele fazer. Deus havia preparado aquele momento para Ele. Deus tem preparado momentos para o seu povo, irmãos. Deus tem apresentado a cada um de nós a mensagem do arrependimento, das coisas erradas que nós fazemos e que não agrada a Deus. Irmãos, muitos dos atos que nós cometemos, se fosse no Antigo Testamento, diante do altar do Senhor, nós já estaríamos mortos. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver muitas coisas que aconteciam, nós vamos ver que pessoas eram mortas por muito menos do que as coisas que nós praticamos nos dias de hoje, do que as coisas que nós vemos nos dias de hoje, irmãos. Jesus está certo no que Ele vai fazer.
No coração de Jesus só tem a certeza. Quando os soldados chegam para prender Jesus, o que ele faz? Ele se esconde, ele corre, ele coloca alguém na frente dele? Não. Jesus era povo, irmãos. Jesus era igual a todos. Os soldados romanos não reconheceram Jesus, não sabia quem era Jesus, sabe por quê? Porque ele estava no meio do povo e ele não era diferente de ninguém. Aleluia. O traidor teve que ir lá dar um beijo para identificar quem era Jesus. Ele não estava com o melhor terno, ele não estava com o melhor sapato, Aleluia. ele não usava a capa mais bonita, não. Para que Jesus fosse identificado, o traidor teve que ir lá e dar um beijo para que as pessoas soubessem quem ele era. E Jesus não se esconde, muito pelo contrário, Jesus se apresenta. Quando levam Jesus para o sinédrio e apresentam ele diante da autoridade, Jesus permanece firme no seu propósito. Quando levam ele para os romanos, Jesus não está desesperado, quem fica desesperado é Pilatos, sem saber o que fazer. Jesus está calmo, tranquilo, sereno. Quando ele está carregando a cruz, as mulheres estão atrás dele chorando, desesperadas. Jesus olha para aquelas mulheres e diz assim: por que choram? Por que vocês estão chorando por mim? Chorem pelos filhos de vocês. Quando ele é pregado naquela cruz, o que ele diz? Ele olha para aquelas pessoas que estavam ali, que poderiam muito bem ser eu, ou ser qualquer um dos senhores e das senhoras que está aqui nesta noite. E Jesus olha com um olhar de amor, de carinho. E mais uma vez ele ora ao Pai e ele fala assim: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Jesus ali naquela cruz, ele vai ainda proferir algumas palavras, ele vai dizer que ele está com sede. Ele vai prometer para o homem que está do lado dele sendo condenado, que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Jesus ainda vai falar com sua mãe, Jesus ainda vai falar com um dos seus discípulos. E Jesus ainda vai fazer uma última oração. A dor dele era muito grande, a falta de Deus era presente na vida de Jesus, e Jesus vai clamar em alta voz: Deus, 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 por que me desamparaste? Irmãos, quantas vezes nós fazemos essa oração? E a Bíblia fala que Jesus vai dizer assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ele morre. Deus meu, por que me desamparaste? Foi uma das últimas palavras de Jesus. Por que Jesus está desamparado? Na solidão de Jesus, irmãos, nós somos justificados. Amém. Justificados pela fé é uma das doutrinas básicas do cristianismo. Justificados pela fé é uma das doutrinas básicas, é um dos pontos principais da reforma protestante. E o que é isso? Eu vou te explicar. Quando você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, quando você levanta a sua mão e aceita Jesus, quando você entrega o seu coração para Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, vai acontecer algo de muito especial na sua vida. Vai acontecer algo de muito especial a seu favor. Deus ele vai imputar. Deus ele vai colocar na conta de Jesus uma dívida que era sua. Um texto de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 19, vai dizer assim: ó, Deus em Cristo Jesus
estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Nosso pecado, irmãos, foi colocado na conta de Jesus. Jesus pagou a nossa conta. É como se nós fôssemos num bom restaurante, comêssemos e bebêssemos e banqueteássemos de alguém que nós não conhecemos, chegasse lá e falasse assim: vou pagar a sua conta. Aleluia. Foi isso que Jesus fez. A conta que nós tínhamos diante de Deus, que era grande, foi colocado sobre os ombros de Jesus. Segundo os Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Deus tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém, glória a Deus. O que Jesus fez foi pagar a nossa dívida diante do Pai. O que Jesus fez foi rasgar a nossa dívida na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Tetelestai, está pago, está consumado. Em Jesus nós não devemos mais nada. A dívida que nós temos com Deus está na conta de Jesus, aleluia. Glória a Deus. A dívida que nós temos com Deus foi pago por Jesus. Louvado seja. Em Jesus Cristo, nós somos perdoados e nós somos justificados. Amém. Uma palavra do Senhor. Em um culto de doutrina eu explico para os irmãos qual é a diferença de ser perdoado e ser justificado. Amém. Jesus nos justificou. Temos crédito com Deus, podemos nos apresentar diante de Deus, porque a nossa dívida foi paga Amém. por Jesus. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos.